Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O Brasil já passa por insegurança pessoal, insegurança patrimonial, por causa da insegurança pública, insegurança jurídica, porque a gente não sabe mais o que vem do Supremo, já que a Constituição não tem sido seguida como a gente espera. E agora vamos ter a insegurança fundiária, ou seja, ninguém vai estar seguro de que a terra que comprou, em que mora, em que produz, vai ficar dele. O Supremo está decidindo que não vale o marco temporal do artigo 231 da Constituição. Está lá escrito, no presente do indicativo, o seguinte: são indígenas, são de propriedade dos indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam é presente do indicativo. Não está escrito ocuparam, nem vierem a ocupar. Está escrito ocupam. Portanto, é no dia em que foi promulgado o documento chamado Constituição do Brasil, que é a lei maior, a lei suprema que está acima do Supremo. Então, dia 5 de outubro de 88, quem estava na terra é o dono da terra. O Supremo está dizendo que não, que tem que tirar quem estava em terra que o indígena diz que é dele. A Câmara reagiu, fez um projeto de lei que já foi aprovado, está no Senado agora, o relator é o senador Marcos Rogério, representante de Rondônia, que está perto do problema, que diz o seguinte: olha, quem quiser discutir a posse de uma terra tem que provar que estava nela no dia 5 de outubro de 1988. É isso. O indígena tem que demonstrar de alguma forma, já que ele não tem escritura, né? E o fazendeiro que estiver plantando lá ou criando gado tem que demonstrar, né, que ele tinha documentos naquele dia que estava ocupando essa terra. Hoje existem 421 terras indígenas para 466 mil indígenas, 466 mil. E fazem um total de 106,6 milhões de hectares. Como o Brasil tem 850 milhões de hectares, isso significa 12,5% do território nacional. Sendo que o plantio de grãos, de hortaliças, de frutas, de cereais, de oleaginosas, de gramíneas, né? De leguminosas, ocupa 8%. E está no prato de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no planeta, e 600 milhões de pessoas no planeta Terra, e dá o equilíbrio das contas externas brasileiras. Não serviu a lição Raposa Serra do Sol, em que o Supremo se meteu, tirou os risicultores de lá, perdemos 5% da plantação da produção de arroz do Brasil. E os silvícolas que viviam em simbiose com os arrozeiros ficaram na pior. Pois é. Enquanto isso, queria falar também de um problema econômico brasileiro que está já no 8º mês desse governo e os otimismos iniciais vão caindo. A Genial Quest mostrou, né, numa pesquisa em operadores, em gente do mercado financeiro de investimentos, o seguinte: o olhar negativo para a economia brasileira estava em 44%, subiu para 47%. Para Haddad, que estava com positivo de 65%, caiu para 46%. Negativo subiu de 11% para 23%. Os que achavam que ia melhorar eram 53%, agora são 36%. Eu estou comparando 20 de julho com agora. Os que acham que vão piorar subiu de 21% para 34%. O primeiro problema que eles acham é o fiscal, é o desequilíbrio das contas públicas, 57%. Depois vem o eleitoreiro na economia, os juros só 6%. Agora, olha só o fiscal. A diferença é de 151 bilhões e meio entre os primeiros 7 meses de Bolsonaro e os primeiros 7 meses de Lula. Os primeiros 7 meses de Lula tiveram um déficit de 78,24 bilhões. E os primeiros 7 meses de Bolsonaro tiveram um superávit de 73,24 bilhões de reais. Uma diferença de 151 bilhões é o retrato das diferenças na política econômica.
De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.